Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Te dê um dia abençoado, um dia cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, mais um dia que Deus fez. Olha só, Deus, ele nos leva a viver situações para que nós possamos aprender alguma coisa, para que nós possamos crescer em tudo. Essa é a vontade do nosso Deus. Que você cresça, que você seja abençoado, entenda as coisas conforme a vontade de Deus, né? Porque muitas vezes nós entendemos as coisas segundo a nossa vontade. Mas o bom é entender segundo a vontade de Deus, que a gente vai sempre aproveitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então renova a sua mente mais um dia, viva a, as misericórdias do Senhor que são novas a cada manhã. Que bênção, né? A gente acorda assim, você fala assim, nossa, que bom, que coisa maravilhosa, né? O dia começou e aí você tá feliz novamente e aconteceu uma coisa, um desafio, uma situaçãozinha contrária. Aí você fala, ô Jesus, obrigado, o Senhor já deu o caminho, já abençoou. Glorifica a Deus, por quê? Porque Ele está no controle de tudo, em todas as coisas. Irmãos, vamos ler aqui, em nome de Jesus, vamos ler em Marcos, capítulo 9, versículo 19. Eu vou até o 29, irmãos, mas eu pulei alguns versículos, vai ser bem rapidinho, tá bom? E ele respondendo, lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito agitou-o com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Presta atenção. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e levantou e disse-lhe: Esta casta não pode sair com coisa alguma, senão com oração e jejum. Com oração e disse-lhe: Esta casta não pode sair com alguma coisa, senão a não ser com oração e jejum. Irmãos, olha só, o que que eu quero trazer para mim e para você? Que ele começa falando como? E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? E ele está explicando: até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? E ele fala assim, ó, e trouxeram-lhe. Quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai: o que acontecia naquela situação? O pai tinha um filho, e este filho, ele era, o espírito entrava nele, e ele ficava, caía no fogo, caía na água e foi se movimentando todinho ali, né, se remexendo. Meu irmão, olha só, quando nas outras versões, no versículo mais acima aqui,
ele leva para os discípulos não puderam expulsar. Mas aí Jesus falou, ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Ele está falando pros discípulos. Por que ele está falando para o discípulo? Porque Deus já tinha dado a autoridade. O que nós precisamos entender? Deus já nos deu a autoridade diante das situações. Nós temos que ir para as situações em nome de Jesus. Por que ele fala assim, lá em Gálatas 6, que nós não temos que lutar contra a carne? Efésios 6, desculpa. Efésios 6:10, que nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Meu irmão, a gente vai para a batalha expulsar em nome de Jesus, crendo na vitória, crendo no milagre que Jesus falou. Aí ele chega e começa a conversar com o pai. O que o pai fala? Ó, se tu podes, olha só. E perguntou ao pai dele, até quando? E muitas vezes, vou pular aqui, versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, olha só, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que o pai fez? Por que ele falou daquele jeito? Porque os discípulos não puderam expulsar. E nós aprendemos alguma coisa com isso também. A gente vai ver no final, né? Já vimos no final. Aí o que Jesus fala para ele? E disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, muitas vezes eu e você falamos assim, Senhor, se tu podes, faz o milagre. Para com isso. Não diga assim não. Em todo tempo, Jesus pode abençoar o milagre na nossa vida, pode mudar a nossa história, transformar a nossa vida. Não é só em um momento, é em todo momento. Aí você vai falar assim, ah, mas por que não aconteceu? Por que não aconteceu aquela hora? Por que não aconteceu tal hora? O que Jesus responde? Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, tudo é possível ao que crê. Algumas coisas aconteceram. Primeiro, os discípulos foram expulsar e não conseguiram. Jesus, ele vai falar nas outras versões, na versão do Lucas, na versão do Mateus, que é a caça de demônios que sai se não com jejum e oração. Ele leva os discípulos à parte, né, em particular, e fala isso. Aqui ele está falando declaradamente, né? E disse, e quando entrou a casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar ele? E disse-lhe, esta caça não pode sair com alguma coisa, senão a não ser com oração e jejum. É um sacrifício da carne, jejuar, né? A gente jejua para sacrificar a minha e a sua carne. Eu vou ficar mais santo? Você não vai ficar mais santo? Não. A gente vai sacrificar a nossa carne. Por quê? A gente vai mortificar a carne e nos consagrar a Deus ali, não vai se alimentar, né? Teve lá o Daniel que fez o jejum lá de 21 dias, não se contaminou com as coisas lá do rei, com o manjar, né? Teve outros que jejuaram também. Então, é um ato bíblico. O jejum é um ato de fé. Por quê? O que eu estou fazendo? Eu estou mortificando a minha carne para eu ficar mais ligado em Deus, para eu me concentrar mais, entendeu? Para eu me concentrar mais e me ligar mais em Deus. E oração e jejum. Tinha que ter oração, a conexão com Deus. Meu irmão, presta atenção. Vamos lá. O que ele faz? Ele vai repreender, mas ele fala para o pai. Por quê? Porque muitas vezes há coisa que não acontece na minha vida e na sua vida e nós achamos que a culpa está em Deus. Nunca, jamais a culpa vai estar em Deus. É sempre em nós. E muitas vezes vai existir ocasiões que nem nós vai estar. Vai estar no tempo, na ocasião para que aquilo aconteça, os propósitos de Deus se cumpram, entendeu? Então eu preciso entender o que ele falou pro pai. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, ele estava aqui
Que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, como nós temos vindo ao longo dessa semana falando sobre Jesus e entendendo do poder dele. Ele fala assim, ó, tudo é possível ao que crê. Ele jogou a questão para Jesus, Jesus respondeu para ele de maneira clara e objetiva. Tudo é possível ao que crê. Meu irmão, creia na providência de Deus, creia na provisão de Deus, Ele é fiel para nos dar a vitória. Não tá. Você tem que entender, e eu tenho que entender, que a força não está em nós, mas está em Deus. Ele falou assim lá em João 15, ó, sem mim nada podeis fazer. Então eu tenho que estar em Jesus, a força vem de Jesus, o poder, a manifestação, qualquer coisa que aconteça, segundo as boas obras do Senhor na nossa vida, vem dele. Aí ele fala assim, ó, e logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse, eu creio, Senhor, mas me ajuda a minha incredulidade. Tem outras versões que dão ajuda a minha falta de fé. Irmão, tem situação que eu preciso falar para Jesus, Jesus, me ajuda aqui na falta de fé. Por quê? Porque ele estava crendo, mas ele precisava de uma força a mais. E eu tô crendo no milagre, tô crendo numa condição, mas tem situação que você chega diante dela, você fala, Jesus, tu podes. Quando Ezequiel, lá em Ezequiel 37, foi levado pelo Senhor no vale de ossos secos, ele olhou aquela situação e o que ele fala? Poderão viver esses ossos? Deus pergunta para ele. Aí ele fala assim, Senhor, tu o sabes. Ele não falou que não e nem falou que sim, mas reconheceu o poder e a grandeza de Deus. Reconheça o poder de Deus e a grandeza dele através da fé. A fé não está em nós. A fé está em nós cremos pela fé em Deus. A força da fé vem de Deus. Se tu creres, eu preciso crer para ver. Tudo é possível ao que crê. Mas eu estou crendo em quem? Em mim? Não, eu estou crendo em Deus, que o poder vai entrar, vai manifestar na nossa vida e as coisas vão acontecer. No versículo 25, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais, não entres mais. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele levantou e disse, e ele se levantou e disse-lhes, esta casta não pode sair com alguma coisa, senão com oração e jejum. Meu irmão, consagra, tem coisa que é uma batalha maior, que é uma força maior. E por que ele precisava consagrar? Para se conectar a Deus e viver o milagre. Amém? Entenda o seguinte, o desafio está em nós, não está em Deus. Para Deus não tem desafio, para Deus não tem situação contrária. As situações contrárias muitas vezes vão acontecer na nossa vida. Mas por quê? Porque eu preciso colocar, tudo é possível ao que crê. Irmãos, o que ele começou falando? Ele repreendeu-lhes e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ainda aí traz o menino. Meu irmão, em nome de Jesus, toma posse do milagre. Se você precisa se consagrar para crer no milagre, se consagre. Mas o que o homem foi sincero aqui, Senhor? Ele falou, tudo é possível ao que crê. Aí ele fala assim: ajuda a minha falta de fé, ajuda a minha incredulidade, como está aqui na versão que nós lemos. Meu irmão, Deus, ele nos ajuda na nossa incredulidade. Nós vivemos coisa com Deus e chegamos diante de situações que você fala assim, meu Deus, e agora? Por quê? Porque eu preciso me ligar e me conectar a Deus. E como que eu faço isso? Jejum e oração. Oração e jejum. E se fortalece em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, nós queremos te louvar pela tua palavra, pela tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus todo-poderoso, Pai, pelo teu poder e a tua graça,
pela tua unção e a tua misericórdia. Eu quero te louvar por esta palavra. Fortalece a nossa vida neste momento, papai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, papai, nós sabemos que há batalhas, que há desafios que nós enfrentamos, que muitas vezes nós precisamos de mais fé. Gera em nós, Pai, a fé necessária para cada batalha, para cada situação. Pai, que nós possamos crescer no Senhor cada dia, Pai, e viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, vem, Senhor, manifestando do teu poder e a tua graça. Senhor Jesus, vem manifestando da tua unção e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus querido e amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vem com o teu reino e a tua justiça, vem com a tua graça e a tua misericórdia. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada pelo teu poder, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe. E para todas as mães, um feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe, que o dom e a graça que Deus te deu para ser mãe possa abençoar cada mãe em nome de Jesus. Deus te abençoe.